Olá, estamos de volta para a nossa 19ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada nós estudamos o processo de soldagem MIG-MAG. Nessa aula iremos estudar dois processos, o processo de soldagem por arame tubular e o processo de soldagem por arco submerso. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Em relação a esses dois processos, nós vamos passar por uma pequena introdução para a contextualização do assunto. Em seguida, vamos dar uma olhada em algumas variações deste processo, vamos conhecer o equipamento utilizado e, por fim, tratar de algumas vantagens e limitações desses dois processos. Então, vamos iniciar a aula. Primeiramente, então, falando sobre o processo de soldagem com arame tubular. A soldagem a arco com eletrodo tubular, do inglês Flux Cored Arc Welding, que tem a sigla FCAW segundo a Sociedade Americana de Soldagem, é um processo no qual a coalescência dos metais será obtida pelo aquecimento destes por um arco entre um eletrodo tubular contínuo e a peça. Então vemos que ele já tem alguma semelhança com o processo MIG-MAG, devido ao eletrodo ser contínuo. O eletrodo tubular irá apresentar internamente um fluxo que desempenha funções similares ao revestimento do eletrodo que é utilizado na soldagem com eletrodo revestido, isto é, a estabilização do arco, ajuste de composição da solda, proteção da poça de fusão, entre outros. A imagem do slide apresenta a seção transversal de um desses eletrodos de arame tubular observado no microscópio eletrônico de varredura. Então podemos perceber que, em vez do eletrodo revestido, na verdade a gente tem uma situação inversa do eletrodo revestido, onde o núcleo é formado pelo fluxo e a parte periférica do eletrodo é composta de metal, que vai ser o próprio metal de adição. Nessa imagem vemos um foco maior ainda na parte do fluxo, aquele material granulado. Então vamos dar uma continuidade com agora as variações possíveis para o processo de soldagem com arame tubular. Este processo apresenta duas variações principais, sendo a primeira a soldagem autoprotegida, do inglês inner shield, que ocorre quando o fluxo, aquele fluxo que tem internamente o arame tubular, ele fornece toda a proteção necessária na região do arco. Então, nesse tipo de soldagem autoprotegida, então a queima, a fusão deste fluxo irá liberar gases e elementos que são elementos de liga formadores da atmosfera protetora para esta poça de fusão, tem agentes desoxidantes e também formadores de escória, né? Então, a própria queima do fluxo irá fornecer toda a atmosfera protetora necessária para a poça de fusão e, consequentemente, para o cordão de solda. Ainda temos a possibilidade da soldagem com a proteção gasosa, ou dual shield em inglês. Neste caso, além do fluxo, parte da proteção vai ser fornecida por um gás, de forma semelhante ao processo MIG-MAG. Então é por isso que ela é chamada de dual shield, ela tem duas proteções. Vai ter a proteção do fluxo, como a gente já tinha no primeiro caso do inner shield, e agora, além do fluxo, ainda há a proteção dos gases, podendo ser gases inertes ou gases ativos, como no caso do processo MIG-MAG. Continuando com as variações do processo, então, a maior taxa de deposição proveniente do arame tubular relativamente ao arame sólido vem do efeito Joule, que é maior no arame tubular do que no arame sólido, a uma data corrente. Então, para o mesmo valor de corrente que estiver sendo usado num arame tubular ou num arame
comumente utilizado no processo MIG-MAG, né, então pelo efeito Joule teremos uma maior taxa de deposição para este processo. Na soldagem com arame sólido, toda a seção transversal irá conduzir a corrente, toda a seção transversal deste arame. Mas como arame tubular metálico, a corrente é conduzida parcialmente pelo núcleo. E, no caso do arame tubular com o fluxo não metálico, toda a corrente é conduzida pelo invólucro tubular metálico. Então, a densidade de corrente e o efeito Joule irão garantir uma taxa de fusão maior para esses arames tubulares. Aqui está, então, a explicação para este fenômeno. Temos na imagem do slide a comparação entre o arame sólido, normalmente aplicado nos processos MIG-MAG, e os arames tubulares, sendo tubular com fluxo metálico ou o tubular com fluxo não metálico, utilizados no processo de soldagem com arame tubular. Continuando agora falando sobre o equipamento utilizado no processo de soldagem com arame tubular. Em ambas as formas, sendo inner shield ou dual shield, ele vai ser operado, na maioria das aplicações, de forma semiautomática, utilizando basicamente o mesmo equipamento no processo MIG-MAG. Então, se você já tem na sua empresa, na sua planta fabril, na sua oficina, um equipamento para soldagem MIG-MAG, a implantação da soldagem de arame tubular ela se torna muito barata, porque vai bastar a substituição do eletrodo. Em vez de utilizar aquele arame sólido, né, trocar aquele carretel por um carretel de arame tubular, ou seja, com um invólucro metálico e aquele material granulado, o fluxo internamente. Então, da mesma forma, vamos ter a fonte de energia, vamos ter o dispositivo alimentador do arame, os cilindros de gás, no caso de se usar a proteção dual shield, e a tocha, que vai conduzir tanto o arame, que é o próprio eletrodo e metal de adição, os gases de proteção e a corrente elétrica para estabelecer o arco. Os componentes do fluxo irão determinar a soldabilidade do arame tubular e também as propriedades mecânicas do metal de solda. Temos na imagem do slide exemplos de uma bobina de arame tubular. Vejamos que ela é muito semelhante à dos arames sólidos utilizados no processo MIG-MAG e a seção transversal desses arames tubulares, com a parte do seu núcleo que envolve o fluxo, que contém elementos de liga para ajudar a melhorar essas propriedades, e elementos para a estabilização do arco e formação de escória, além do envelope metálico, que vai ser o próprio metal de adição desse processo. Continuando, arames tubulares produzidos com um tipo ácido de escória possuem excelente estabilidade. Então, o tipo ácido de escória está ligado a uma excelente soldabilidade. Isso irá significar que um arco é suave e a transferência de material, a transferência metálica, será do tipo aerosol, com muito poucos respingos. E esses arames tubulares possuem ótimos recursos operacionais. As propriedades mecânicas são boas e atendem ou até excedem as especificações da AWS. No caso dos arames tubulares, que geram o tipo básico de escória, eles irão produzir um metal de solda com excelente dutilidade e tenacidade. Já a soldabilidade não é tão boa nesse caso, como nos arames tubulares com escória de tipo ácido. O modo de transferência aqui é mais globular, resultando em um pouco mais de respingos. Agora, em relação ao fluxo do arame tubular, há uma série de fatores a serem considerados que vão ser explicados a seguir. No caso de arames tubulares rutílicos, eles são fáceis de usar, com ação de arco suave
excelente aparência do cordão de solda e com fácil destacamento da escória, quando aplicados com misturas ricas em argônio. Ele é aplicado na soldagem, com modo de transferência por aerosol, sendo altamente atrativo para o operador. No caso de arames tubulares básicos, produzem um metal de solda com propriedades mecânicas em nível melhor e mais consistente. Também produzem depósitos de solda de padrão radiográfico com facilidade quando comparados a arames tubulares rutílicos e também com metálicos. No caso dos arames tubulares metálicos, quando aplicados em peças com boa qualidade de limpeza, então eles produzem muito pouca escória, similar à dos arames sólidos. Agora apresentamos as vantagens e limitações do processo de soldagem com arame tubular. Então, em relação às vantagens e limitações, temos elevada produtividade e eficiência, que são características já do processo MIG-MAG, o qual este utilizou como base para o seu desenvolvimento. Soldagem em todas as posições, custo relativamente baixo, pelo fato de que se você já tem o equipamento necessário para a soldagem MIG-MAG, então basta que você faça a aquisição do carretel da bobina de arame tubular, não precisando comprar outro equipamento para esse tipo de processo de soldagem. Produz soldas de boa qualidade e aparência. O equipamento é relativamente caro se você for fazer este investimento inicial do zero, ou seja, se você ainda não tem um equipamento para soldagem MIG-MAG. Pode gerar elevada quantidade de fumos e necessita de limpeza após a soldagem, justamente pelo fato do fluxo contido neste arame tubular irá gerar uma grande quantidade de escória. Agora, em relação a aplicações, são aplicados em soldagem de aços carbono e aços ligados, soldagem em fabricação, manutenção e também podem ser usados em montagem de campo, se for utilizada a técnica Inner Shield, que não faz necessária a utilização dos gases, né? Então, se você aplicar a soldagem de arame tubular utilizando a técnica Inner Shield, ou seja, com a proteção apenas pelo fluxo, então você fica com uma situação de portabilidade parecida com a do eletrodo revestido, porém com uma produtividade maior agora pelo fato do arame tubular ser um eletrodo contínuo. E ainda soldagem de partes de veículos. Continuando, agora vamos passar a falar um pouco sobre a soldagem ao arco submerso. Então, para fazer a introdução deste processo, temos que a soldagem ao arco submerso, do inglês Submerged Arc Welding, que tem a sigla SAW segundo a Sociedade Americana de Soldagem, é um processo no qual a coalescência dos metais é produzida pelo aquecimento desses com um arco estabelecido em um eletrodo metálico contínuo e a peça. O arco, neste caso, é protegido por uma camada de material fusível granulado, o fluxo que a gente já conhece, e este é colocado sobre a peça enquanto o eletrodo na forma de arame é alimentado continuamente. Então, mais uma vez aqui neste processo, agora o processo de soldagem por arco submerso, também trabalha-se com um eletrodo contínuo, usando aquela mesma lógica do processo MIG-MAG. Nas imagens do slide, então, temos um esquemático mostrando a extremidade da tocha com o eletrodo sendo alimentado, o arco elétrico gerado, a poça de fusão e o cordão de solda sendo depositado, porém ele está coberto por uma camada de fluxo que irá ajudar a proteger esse arco e a escorificar as impurezas neste cordão de solda.
Na imagem da direita podemos ver uma vista mais detalhada com alguns cortes, trazendo mais alguns elementos deste processo de soldagem. Continuando agora com as variações do processo. O fluxo na região próxima ao arco é fundido, protegendo o arco e a poça de fusão, e formando posteriormente uma camada sólida de escória sobre o cordão de solda. Este material pode também ajudar a estabilizar o arco e a desempenhar uma função protetora sobre o metal fundido. Como o arco ocorre sob a camada de fluxo, ele não é visível e daí recebe o nome do processo, ou seja, o arco submerso. Na imagem do slide podemos perceber um processo de soldagem a arco submerso, onde o arco está sendo gerado na junta, com o contato do eletrodo e a peça, e o metal que está sendo soldado, porém o máximo que se pode ver é uma pequena região enrubescida pelo fato de o fluxo estar cobrindo toda esta região entre o eletrodo, a peça e a poça de fusão. E com a continuidade do processo, o que se vê por trás é o cordão de solda já gerado com uma espessa camada de escória formada pela queima deste fluxo. Continuando, os cordões de solda produzidos por arco submerso costumam ter alta resistência a impactos, ótima ductilidade e uniformidade no formato de soldagem. Isso porque as propriedades mecânicas da peça soldada são no mínimo iguais às do metal base. Devido ao fato do fluxo cobrir toda aquela região entre o eletrodo, a peça, o arco e a poça de fusão, então essa peculiaridade do processo consegue minimizar bastante a quantidade de contaminantes, reduzindo ao máximo a influência desses contaminantes. A consequência disso é a qualidade do cordão de solda gerado e, como consequência dessa qualidade, as propriedades mecânicas da peça soldada. Em soldagem de passe único, a diluição do arame e do metal base é maior do que nas soldagens em multipasse, fazendo com que o arame ganhe grande importância na definição das propriedades químicas e mecânicas da peça soldada. Inclusive, a espessura ou a quantidade de arames na deposição desse passe único podem ser aumentados, podem ser manipulados de acordo com a necessidade de espessura das peças que serão soldadas e dimensões da junta e do chanfro. Então, nem sempre é recomendado utilizar arames na mesma composição química do metal base. Contudo, devido à diluição do arame e do metal base afetarem bem menos a soldagem multipasse, essa última é muito mais dependente, então, das características obtidas com combinação de fluxo com arame, para que se consiga chegar a resultados de maior qualidade. A soldagem por arco submerso geralmente é relacionada ao aço de baixo carbono, porém esse tipo de solda também pode ser utilizado em outros metais, como aço baixa liga, aço alto carbono, aço inox e ligas de níquel, entre outros. Falando sobre o seu equipamento, o equipamento necessário para o processo de soldagem ao arco submerso consiste normalmente de fonte de energia do tipo de tensão constante, alimentador do arame, sistema de controle, tocha de soldagem, porta-fluxo e sistema de deslocamento da tocha. Então pode-se perceber aqui que basicamente temos também os mesmos equipamentos utilizados no processo MIG-MAG,
porém agora acrescidos do porta-fluxo e de um sistema de deslocamento da tocha. Normalmente, esses tratores Startilops são utilizados para fazer com que a tocha avance sobre a junta, mantendo uma velocidade constante de aplicação deste cordão de solda. Continuando, existem 3 tipos de soldagem por arco submerso. A soldagem automática, na qual não existe a necessidade da regulagem dos controles pelo operador. As peças de trabalho, nesse caso, podem ou não ser encarregadas pelo próprio equipamento. A soldagem semiautomática, na qual apenas parte do processo é automatizado, como a taxa de alimentação do arame ou do fluxo. E neste caso, o restante é feito de forma manual pelo operador, no qual ele irá controlar os ângulos de trabalho, a velocidade de deslocamento da tocha, entre outros parâmetros. E ainda a soldagem mecanizada, na qual a máquina realiza toda a operação da soldagem sozinha, porém o processo ainda precisa ser monitorado pelo operador, que será responsável por posicionar as peças a serem soldadas, reabastecer o fluxo lá no porta-fluxo, regular os controles e definir as velocidades de deslocamento. Este é um processo muito utilizado na soldagem de estruturas de aço, na fabricação de tubulações e na deposição de camadas de revestimento, tanto na fabricação como recuperação de peças desgastadas, pelo fato da sua alta taxa de deposição de material também. Ele trabalha frequentemente com correntes de soldagem elevadas, que podem ser superiores a 1000 amperes e que podem levar a taxas de deposição de até 45 kg por hora. A maior utilização do processo de soldagem ao arco submerso é na forma mecanizada ou automática, existindo os equipamentos para a soldagem semiautomática. Devido a camadas de fluxo e as elevadas correntes de soldagem, este processo tem sido utilizado na posição plana ou horizontal, no caso para soldas de filete, o que torna importante o seu uso conjunto com dispositivos para o deslocamento e posicionamento das peças. Por fim, apresentamos agora vantagens e limitações do processo de soldagem com um arco submerso. Então, altas velocidades de soldagem e taxas de deposição produz soldas uniformes e de bom acabamento superficial, justamente pelo fato da velocidade ser constante desta aplicação e o acabamento está relacionado àquela camada de fluxo que cobre o arco e a poça de fusão, que elimina os contaminantes ou impede da ação dos contaminantes, fazendo com que o acabamento na peça soldada seja o melhor possível. A ausência de respingos e fumos, justamente porque a camada de fluxo impede essa ocorrência, dispensa a proteção contra a radiação devido ao fato do arco não ser visível, ele está submerso à camada de fluxo, é facilmente mecanizado, possui elevada produtividade, soldagem limitada às posições plana e de filete horizontal, isso porque se fosse utilizado em outra posição de soldagem, aí toda aquela camada de fluxo que cobre o arco, ela seria derramada, iria cair e assim inutilizaria o processo, porque o fluxo não faria mais aquela proteção que lhe é característica nesse processo de soldagem. O aporte térmico elevado pode prejudicar as propriedades da junta em alguns casos,
e é necessário retirar a escória entre os passes. Relembrando, né? Então, a cada passe nós temos a formação de uma espessa camada de escória, justamente pela alta quantidade de fluxo que tem, protegendo a região da poça de fusão e do arco elétrico. Em relação a aplicações, temos a soldagem de aços carbono e aços ligados, soldagem de níquel e suas ligas, soldagem de membros estruturais e tubos de grande diâmetro, ainda soldagem em fabricação de peças pesadas de aço e também recobrimento, manutenção e reparo. Bom, por enquanto ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.